Grato Papai Alcha, estamos começando mais uma reunião 4 de dezembro de 2021. Em nome do Papai Alcha, vamos estar começando com a oração, agradecer por esse dia maravilhoso, esse dia de vitória, mais um dia de vida, mais um dia de saúde. Vamos estar invocando o nome do Papai, o nome que ele veio à terra e se entregou no madeiro para perdão dos nossos pecados. E o nome que ele recebeu, que está acima de todos os nomes, e ao forte e valente. Então vamos estar invocando. Orialcha! Orial! Orialcha! Orial! Orialcha! Orial! Assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Pai, Papai, estamos aqui em Tua presença, Papai, lhe pedir para que Tu venha falar conosco essa noite maravilhosa, qual Tu nos concedeste estar aqui de pé, reunido em Teu santo nome. Eis-me aqui, eis nós aqui, ó Papai, para receber o maná, o alimento de cada dia, Papai. Abençoe esse lar, abençoe a vida dessa família, cada vez mais, joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti, entrega sabedoria, entendimento, traz conhecimento, faça com que eles venham crescer em graça e em conhecimento perante Tu, ó Papai, e perante os homens. Ó Papai, estamos aqui em Tua presença para lhe agradecer por tudo que Tens feito por nós, ó Papai. Venha nos ensinar, Papai, a ser administradores das Tuas riquezas, Papai, tanto aqui na terra quanto no céu. Venha nos diminuir para que Tu cresça, venha tirar de nós toda falsidade, toda ganância, toda idolatria, tudo aquilo que não provém de Ti, Papai. Afasta de nós tudo aquilo que não provém de Ti, toda mentira. Ó, Papai, não deixe essas coisas penetrar em Teus filhos, Papai. Não deixa, Papai. Papai amado, eu clamo a Ti neste momento pela vida de cada irmão que não está aqui hoje. Vai até o encontro de cada um. Venha renovar as forças, Papai, de cada um para estar caminhando, para estar correndo, para não se cansar. Eu clamo a Ti neste momento, Papai, venha abrir nossa mente, venha enxertar em nossos corações as Tuas palavras. Venha unir, venha fazer com que venha ser ligado em nossa carne, em nosso espírito, em nossa alma, Tuas palavras, Papai. Para que todos aqueles que quando nos verem, vê a Tua glória. Resplandece sobre nós, resplandece, ó Yahshua, ó Yah. Eu clamo a Ti neste momento, abençoe nossos lares, abençoe os nossos filhos, cubra ele com Teu sangue, ó Pai, cada um deles, ó Papai. Vai até o encontro, a nossa querida irmãzinha Rosária, derrama sobre ela a cura, penetra nos órgãos, na junta, nas veias, nas articulações, na pele, na alma, no espírito dela, Papai. Eu clamo a Ti neste momento, joga por terra toda enfermidade, venha restaurar a saúde dela, ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah. Eu lhe peço, Papai amado, ó Papai, venha nos fazer um coração, venha nos fazer com que o nosso coração venha ser um coração verdadeiro, Papai, voltado a Ti, não às coisas dessa terra. Ó, Yahshua, eu clamo a Ti também pela vida dos anfitriões, de todos os lares que recebe o candelabro. Eu clamo a Ti neste momento, ó Pai, que recebe a arca. Vai ter um encontro de cada anfitrião, Papai. E joga por terra toda a seta do inimigo, todo o laço do passarinheiro, Papai. Eu clamo a Ti neste momento e lhe entrego, ó Pai,
essa casa, essa família em tuas mãos. Ó, Yahshua, gratidão por tudo que tens feito por nós, aqueles que estão vindo para participar da reunião. Venha abençoar cada um, papai. Venha trazer com segurança. E venha fazer conforme a tua vontade e não a nossa vontade, papai. E que assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. Mais uma reunião na presença do papai aqui em Santa Luzia, aqui na cidade de Santa Luzia. Grato, papai Yahshua. Gratidão por tudo que tem feito por nós. E é uma mensagem que ele está nos trazendo hoje, as revelações celestiais cada vez mais profundas. E isso é maravilhoso. Tamanho cuidado que ele está tendo conosco. E nós vemos se cumprindo a cada dia, muitos festejando, muitos casando, muitos comendo, bebendo. E nem aí para os acontecimentos, nem aí para a palavra de Yahweh. Mas aqueles que são esclarecidos, aqueles que são eleitos, irão compreender, irão buscar a verdade. Por quê? Nada mais, nada menos melhor para buscar a verdade, a não ser a verdade que foi derribada por terra, foi jogada nessa terra. Então a verdade foi jogada por terra. Estamos aqui hoje trazendo o Evangelho eterno. Gratidão, papai eterno. Vamos estar começando a abrir lá em Provérbios. Lá em Provérbios. Porque nós temos que pedir ao papai sabedoria. Sabedoria do alto. Cada dia. A cada dia. Provérbios 3:13. 3:13 fala assim: feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. Ganhá-la vale mais que a prata e o seu lucro mais que o ouro, e mais valiosa do que as pérolas, nada que desejais a iguala. Em sua direita, longos anos, em sua esquerda, riqueza e honra. Seus caminhos são deliciosos, e os seus trilhos são prosperidade. É a árvore de vida para os que a colhem, e felizes são os que a retêm. E afundou a terra com a sabedoria, e firmou o céu com o entendimento. Por seu conhecimento foram abertos os abismos, e as nuvens destilaram o orvalho. Grato ao papai que encontrou a sabedoria. Nós encontramos, foi revelado para nós a sabedoria de Yahweh, forte e valente. E isso é maravilhoso, irmão. A cada dia o papai Yahweh tem entregado para nós maná, tem trago maná para nós, maná diariamente. Diariamente ele tem entregado, tem nos alimentado com maná. Tem nos alimentado com maná. E isso é maravilhoso. Queria que os irmãos abrissem lá em Gênesis 18:22. Gênesis 18. Olha, 18:1 fala assim:
sobre aparição. Hoje nós sabemos quem são esses três anjos que apareceu para Abraão. Hoje nós sabemos, papai nos revelou quem são esses três anjos. E quando nós pega aqui em Gênesis 18:1, fala sobre essa aparição em Mamre. Fala assim, Iau lhe apareceu no carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu três homens de pé perto dele. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra e disse: Meu mestre, eu te peço, se encontrei graça aos teus olhos, não passe junto de teu servo sem te deteres. Traga-se um pouco de água e vos lavareis os pés e vos estendereis sobre a árvore. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passaste junto de vosso servo. E eles responderam: Faz, pois, como tu disseste. E Abraão apressou-se para a tenda junto a Sara e disse: Toma depressa 3 medidas de farinha, de flor de farinha, amassa e faz pão cozido. Depois correu Abraão ao rebanho e tomou um vinteiro e bom, e deu ao servo que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o vintelo que prepararam, e colocou tudo diante deles, e permaneceu de pé junto deles sobre a árvore, e eles comeram. E eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu: Está na tenda. O hóspede disse: Voltarei a ti no próximo ano. Então tua mulher, Sara, terá um filho. Sara escutava na entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram velhos de idade avançada, e Sara deixaram de ter o que tem as mulheres. E riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo: Agora que estou velha e velho também está o meu mestre, terei ainda prazer? Mas Iau disse a Abraão: Por que se ri, Sara, dizendo: Será a verdade que vou dar à luz, agora que sou velha? Acaso existe algo de tão maravilhoso para Iau? Algo impossível? Na mesma estação, no próximo ano, voltarei a ti e Sara terá um filho. Sara desmentiu: Eu não ri, disse ela, porque tinha medo. Mas ela replicou: Sim, tu riste. Mas sim, ele replicou: Sim, tu riste. Tendo-se levantado, os homens partiram de lá e chegaram a Sodoma. Abraão caminharam com eles para os caminhar. E Al disse consigo: Ocultarei a Abraão o que vou fazer, já que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa, e por ela serão benditas todas as nações da terra? Pois eu não escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, que guarde o caminho de Al, realizando a justiça e o direito. Desse modo, Ial realizará para Abraão o que lhe prometeu. E disse então Ial: O grito contra Sodoma e Gomorra é muito grande. E disse então Ial: O grito contra Sodoma e Gomorra é muito grande. Seu pecado é muito grave. Vou descer e ver se eles fizeram ou não tudo o que indica o grito que contra eles subiu até mim. Então ficarei sabendo. Os homens partiram de lá e foram a Sodoma. Abraão se mantinha ainda diante de Ial. Abraão aproximou. Aí quando chega aqui, fala assim: Abraão aproximou-se e disse: Destruirá o justo com o pecador? Aí começa a intercessão de Abraão. E quando nós vemos, irmão, que duas testemunhas desceu em Sodoma e um ficou. E quando nós pega na Almeida, você tá com a Almeida aí, irmão? Sim. Quando nós pega aqui na Almeida, no 22, a Almeida tá melhor.
Quando nós pega aqui, lê aí Gênesis 18, 22. Então os homens, virando seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante do Mestre. Aqui, ó, nessa Almeida aqui, fala, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Mestre, da face de Iau, nessa Almeida. Por quê? Nessa Almeida aqui, deixa eu ver o nome dela. Porque nós sabemos que esse é uma das faces de Iau, que é Mical. Mical. Porque ele é uma das faces, igual nós já estudamos, ele é uma das faces de Iau. Quando nós pega aqui em Gênesis 18, lê nessa Almeida aqui, qual Almeida que é essa? A Almeida Corrigida e Fiel. Ela fala assim, então viraram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ali de pé diante da face de Iau. Porque Mical é uma das faces de Iau. E as duas testemunhas foi testemunhar contra Sodoma e Gomorra, enquanto um ficou com Abraão. E nós já vimos que Abraão também é uma representação de Mical. Igual nós já estudamos, é uma representação, porque todo contexto bíblico tem parte que um momento representa Iau, uma parte representa Mical, uma parte representa Iaush. E nós temos que saber, entender e interpretar. E quando nós vemos aqui, quando fica a parte de Aush, a parte de Aush. E quando nós vemos aqui que Mical ficou com Abraão enquanto as duas testemunhas desceu, é uma representação da região celestial, porque nós entendemos que esses dois que desceu até Sodoma vai ser os dois que vai vir no final dos tempos. Exatamente. E nós vemos que ele já foi direto, e Abraão estava onde? Na entrada da tenda. E quando nós pega aqui, ó, Iau lhe apareceu no carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda. Na entrada da tenda. E quando fala Iau, porque a face de Iau, aquele que fala por Iau, aquele anjo que falava por Iau, trombeta de Iau. E aqui é tremendo, irmãos, que nós vemos que as duas testemunhas foi testemunhar contra aquela cidade de Sodoma. E nós entendemos que é os mesmos que vão vir no final dos tempos. E hoje nós entendendo tudo que o papai está trazendo, mostrando, querendo falar, mostrar mais do céu e da terra. Mas não é esse céu e terra que nós estamos hoje, mas é o céu e terra na região celestial, porque lá também há noite e há dia. Lá também tem noite e tem dia, entende? Lá é uma terra, por isso que Ialcha, que se tornou Ial forte e valente, ele falou, meu reino não é nessa terra, não é nessa terra, entende? O reino dele não era nessa terra. E ele está sentado à destra de Iau, na luz inacessível. Mas aonde que é o reino dele? O reino dele é na região celestial, no Monte Sião. No Monte Sião, aonde hoje está sendo pisoteado por Satanás. Satanás não quis se submeter aos comandos de Iau forte e valente. E por isso vai ser jogado por terra. E quando nós pega aqui, irmão, nós vê ao encontro de Abraão, e nós vemos essas duas testemunhas também aparecendo, quando nós pega lá em Lucas 9, 28, Lucas 9, 28.
igual nós entendemos que Moisés, ele enviou 12 espias. Enviou 12 espias. E Josué, que era Oséias, estava no meio. E Oséias, devido à fidelidade e à braveza, à lealdade e o ato de justiça, ele foi o quê? Elevado, recebendo o nome de Iauxa. Recebendo o nome de Iauxa. E ele envia quem? Ele envia dois. Ele envia dois também para fazer a expiação. Porque assim como Moisés enviou, ele também envia. E quando nós pega aqui em Lucas 9, 28, Lucas 9, 28, fala sobre a transfiguração. Lucas 9, 28 fala assim: mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. E enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de figurante brancura. E eis que 2 homens conservavam com ele, eram Moisés e Elias, que apressando-se em volta, em glória, falava de seu êxito, e que se consumaria em Ial-Shalã. Entende? Que ia consumar no final dos tempos em Al-Shalom, porque eles vão vir como testemunha de acusação contra Al-Shalom terreno, devido à infidelidade, porque eles vão fazer um pacto com o anti-Machia. Rejeitou o sacrifício no madeiro e vão aceitar de bom grado o anti-Machia. E fala que Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Iauxa: Mestre, é bom estamos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia, ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, vem uma voz dizendo: Este é meu filho, o eleito. Ouviu ao ressoar essa voz e Alcha ficou sozinho. Os discípulos mantiveram-se em silêncio. Naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. E quando nós pegamos aqui, irmão, nós vemos que as 2 testemunhas, igual nós já fizemos os estudos, que eles estão aonde? Escondidos no Monte Sião, sendo alimentados por aquela parte que ficou nas vestes, correto? Ficou nas vestes. Eles estão escondidos aonde? No Monte Sião. No Monte Sião, nos palácios de marfim. Nos palácios de marfim. E quando nós vemos as 2 testemunhas aparecendo para o papai Iauxa, por quê? Porque eles tinham que se encontrar para ter o contato. Por quê? Porque quando o papai, igual quando nós pega aqui em Salmos 91, fala assim, Salmos 91, versículo 1 fala assim: quem habita na proteção do Altíssimo pernoita à sombra do Onipotente. Lê na Almeida fica mais. Lê na Almeida, Salmo 91. Isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Igual aqui fala, quem habita na proteção do Altíssimo pernoita à sombra do Onipotente. E hoje nós entendemos como que está na sua irmã. Pode estar lendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Exatamente. Nós vemos que
as duas testemunhas, elas estão escondidas durante o período, porque faz um link com Raabe, que escondeu aqueles dois espias. E quando nós vemos Raabe escondendo os dois espias, a representação daquela parte que ficou nas vestes, escondendo. E se estão escondendo lá em cima, então quando o papai descer até a região celestial, sair da luz inacessível no Monte Sião, os primeiros que ele irá encontrar vai ser quem? As duas testemunhas. Quando ele descer da luz inacessível do Monte Sião. E quando nós vemos Abraão, nós vemos que Abraão é a representação de Mical. E Mical, ele vai subir e vai guerrear contra quem? Aí nós vamos lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12 fala assim. Apocalipse 12, 7 fala assim. E houve então uma batalha no céu. Mical e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não encontrou mais um lugar para ele no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Houve, aí fala aqui no 10, houve então uma voz forte no céu clamando, agora realizou a salvação, poder, a realeza do nosso Iau e a autoridade do seu ungido, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusavam dia e noite diante do nosso Iau. Mostrando que Satanás, igual quando nós vemos em Éfeso, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados que habitam nas regiões celestiais. E Satanás, ele se posicionou para bater de frente com Mical e seus anjos nas regiões celestiais. Enquanto as duas testemunhas estão escondidas aonde? No Monte Sião. E quando nós vemos que acusa dia e noite, mostrando que lá em cima tem um dia e tem noite, e mostrando que eles estão que acusando, lança acusação aonde? No templo. E quando nós pega Apocalipse 3:7, Apocalipse 3:7 fala assim, escreverei nele o nome do meu Iau, e o nome começar aqui no 12. 3:12 fala, quanto ao vencedor farei dele coluna no templo do meu Iau, e dali nunca mais sairá. Por quê? Porque para se cumprir o que Paulo falou. Falou que as 12 tribos irá o quê? Interceder dia e noite. Aonde? No templo. No templo de Iau. E quando nós vemos, quando Satanás for destronado, ainda na região celestial, as duas testemunhas vão estar lá. Por quê? Porque quando nós pegamos em Lucas, vai estar lá no Monte Sião. Quando nós pegamos em Lucas 17, fala assim, deixa eu ver aqui, Lucas 17. Deixa eu ver aqui se é no 17.
Lucas 21, 20. 21, 20. Fala assim: quando virdes e Alxarã cercada de exército, sabeis que está próximo à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir tudo o que foi escrito. Ai daqueles que estiverem grávidos e estiverem amamentando naqueles dias. E quando nós pegamos aqui, quando nós vemos aqui, o cerco, igual hoje nós entendemos que esse cerco remete tanto terreno como celestial. E hoje nós entendemos o quê? Que as duas testemunhas estão escondidas lá em cima e ainda tem o quê? Os 7.000. Os 7.000 que foi mantido nas vestes. E quando nós pegamos aqui no Lucas 17, 22 fala: e disse ainda a seu discípulo: dias virão em que desejarei ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis, e vos dirão: eu aqui, eu ali. Aí continua: não saiais, não sigais, de fato, como relampejo de um ponto do céu e figura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Aí no 31 fala assim, igual nós já entendemos que essa parte aqui é a parte direcionada a Mical. E quando nós pega aqui no 31, fala assim: e naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-lo. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Porque quando houver a luta celestial, fazendo um link direto com as duas testemunhas que vai estar no terraço. Aonde que é o terraço? O Monte Sião. O Monte Sião. Porque para se cumprir Salmo 91. O que fala no Salmo 91, irmã? Leia de novo. Na sua Almeida. Eu? E tudo é uma representação da região celestial. Salmo 91, 1. Pode estar lendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E quando nós pega Raabe, o que ela fez? Escondeu os dois no terraço. E no momento, logo depois da luta, da batalha, há uma representação de Abraão. Quando nós vemos que Abraão ele estava junto com Sara, e Sara era o quê? Sua meia-irmã. Era sua meia-irmã. E quando nós vemos hoje que Mical se tornou Yalxa, e Sara, nós vemos que Sara é uma representação de Filadélfia, nós vemos claramente, e nós sabemos que quem vai subir vai ser Mical e os eleitos, e logo depois da luta vai haver o que? Um encontro. E quando nós vemos quem foi ao encontro de Abraão, foi Mical e as duas testemunhas. E tudo remete à região celestial. Porque naquele momento vai ser a mesma coisa. E nós vemos que um ficou se alimentando com Abraão, enquanto duas desceu em Sodoma e Gomorra. Uma representação de Alforte indo até o encontro de Mical junto com as duas testemunhas. Porque quando nós pega aqui em Lucas 19,
9:28. Quando nós pegamos aqui em Lucas 9:28, olha o que fala. Lucas 9:28. E nós sabemos que Abraão é uma representação de Mical. Lucas 9:28 também, porque é uma representação também de Ial também. Mas quando nós pega aqui, ó, Lucas 9:28 fala: mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou e suas vestes tornou de figurante brancura. E eis que 2 homens conservaram com ele, e eram Moisés e Elias. E você viu Pedro, Tiago e João, a representação de Esmirna, Filadélfia e Sardes, vestes limpas. E quando nós pega aqui, ó, e aparecendo em volta em glória, falava de seu êxito, que se consumaria em Al-Shalom. Viu? Ele dando satisfação, eles conversando sobre todo projeto é a mesma coisa, repetindo novamente no fim dos tempos. Lá em cima, depois que destronar a antiga serpente, quando nós continuamos aqui, fala assim: e Pedro e seus companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Ialcha: Mestre, bom, estamos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia, ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito. Entende? Na hora que Mical destrona Satanás, vem ao encontro aquele filho do homem junto com as 2 testemunhas. Vem as 2 testemunhas ao encontro e a nuvem fala: esse é o meu filho, o eleito. Porque quando nós pega em Apocalipse, nós vê claramente Apocalipse 5:1 fala assim: vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E vi então um anjo poderoso clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo seu selo? Mas ninguém no céu nem na terra ou sobre a terra era capaz de abrir nem de ler o livro. Eu chorava muito porque ninguém foi considerado digno de abrir, nem de ler o livro. Um dos anciões, porém, consolou-me: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Viu? E quando pega aqui com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciões, viu um cordeiro de pé como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Ial, enviados por toda a terra. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Há uma representação, por quê? Porque o papai Ial, que se tornou Ial forte e valente, veio nessa terra para mostrar como seria. Por quê? Porque ele não estava mencionando as coisas terrenas, mas sim as celestiais. Porque o reino dele é lá em cima, não é aqui embaixo. Então era tudo para mostrar lá em cima. E quando nós vemos que os 3 apareceu para Abraão, foi de encontro para Abraão, é uma representação do papai Ial forte e valente, junto com as 2 testemunhas, e ao encontro de Abraão, que é uma representação de Mical.
Entende? Porque quando nós pega aqui, nós vemos que um ficou, uma face ficou, e Abraão ficou de pé diante da face de Iau. Quando nós pega aqui em Gênesis, vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis 18, 22. Gênesis 18, 22. Dezoito, 22. A sua lê aqui, que essa aqui, 18, 22, está melhor. Ele fala assim: e então viraram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face de Iau. Na Almeida, tá? Na face de Iau. A sua é qual, irmã? Fala aí, lê aí. Esse pedacinho seria? Por... Então viram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face de Iau. Exatamente, porque lembrando que Iau forte e valente também é uma das faces de Iau, tanto Mical, que é Iauxa, tanto Iau forte e valente, que é Iau filho. Também é uma das faces de Iau. E ficou de pé, fazendo um link claro, quando nós pega em Apocalipse 14. Nós pega Apocalipse 14, Apocalipse 14 fala: e tive depois essa visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião com os 144.000 que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Por quê? Porque nós lembrando que Mical, ele recebeu as vestes, ele recebeu o nome, assim como Eliseu recebeu um manto de Elias, recebeu o manto de Elias e também o nome, porque nós vemos que Oséias recebeu o nome de Iauxa, de Josué, que a grande Babilônia colocou Josué, mas é Iauxa, uma representação também de Mical, que recebeu o nome de Iauxa. E assim como ele também recebeu o nome de Iauxa, Oséias recebeu, assim também Mical recebe o nome de Iauxa. Tudo se repete, tudo se repete. E quando nós pega que nós vê os três aparecendo para Mical, na região celestial, aparecendo, e quando nós pega a representação de Eliseu com Elias, Eliseu e Elias, a representação tanto de Mical quanto de Iauxa, quando eles perguntam assim, vão estar abrindo lá para nós ler? 1 Reis, Primeiro Reis, deixa eu só olhar aqui, segundo Reis 2, segundo Reis 2, segundo Reis 2, versículo 19. Você viu que uma nuvem foi até o encontro
e Alcha, e dessa nuvem saiu uma voz: esse é o meu filho eleito. E nós vemos quem vai estar na nuvem. E ao filho. Ele foi elevado. E quando nós pega aqui 2 Reis 2,19, fala assim: os homens da cidade disseram: Eliseu, a cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o meu mestre, mas suas águas são ruins. Bateu. Vão aqui no 16 e fala assim: e disseram: há aqui com teu servo 50 homens valentes, permite que saiam à procura de teu mestre. Talvez o espírito de Al tenha arrebatado e lançado sobre algum monte ou em algum vale. Mas ele respondeu: não mandeis ninguém. Mas eles o importunaram a ponto de aborrecê-lo. E então disse: mandai. E mandaram, pois, 50 homens que procuraram Elias durante 3 dias. Sem encontrá-lo, voltaram para junto de Eliseu, que tinham ficado em Jericó, o qual lhe disse: não vos disse eu que não fosseis? Por quê? Porque eles não encontraram, eles não estavam crendo naquela palavra que Eliseu estava pronunciando, que Elias tinha sido levado para a região celestial. Eles não criam. E há uma representação quando Mical anuncia sobre a ida de Alforte Valente para a luz inacessível. E quando nós pega aqui em Malaquias, em Malaquias 3:1, fala assim, Malaquias 3:1. Página na Yoshalam 1683. Isso. Malaquias 3:1 fala assim: eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o mestre que vos procurais, o anjo da aliança que vos desejais. Eis que ele vem, disse Ial dos exércitos. Viu? E de repente ele entrará em seu templo. Porque assim como aqueles foram procurar Elias, assim também aqueles anjos também quis saber de Alcha, papai Alcha, quis saber dele. E nós vemos aqui a apresentação dele, quando nós pega aqui no 3, fala: eis que eu enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então de repente entrará em seu templo o mestre que vos procurais, o anjo da aliança que vos desejais. Eis que ele vem, disse Ial dos exércitos. Aí quando nós pega no 2, fala assim: quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor e como a lixívia dos lavadeiros. Ele virá para fundir e purificar a prata, e ele purificará os filhos de Levi, os acrisolar como ouro e prata. E eles se tornarão parial naqueles que apresentam a oferta conforme a justiça. Porque aqui, nesse momento, nós vemos o que é a purificação dos utensílios do templo. E quando nós pega aqui no 4, fala: a oferenda de Aldá e de Alxalã será então agradável a Ial, como nos dias antigos, como nos anos passados. Eu me aproximarei de vós para o julgamento e serei uma testemunha rápida contra os adivinhos, contra os adúlteros, contra os prejussores, contra os que perjussores, contra os que oprimem o assalariado, a viúva e o órfão, e o que violam o direito dos estrangeiros sem me temer, disse Ial dos exércitos.
E quando nós pega aqui, no 1, fala, eis que eu enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o mestre que vos procurais. Por quê? O mestre. Quem que é o mestre? Aquele fazendo a representação direta com Elias. O Elias, porque tanto Mical, ele também é escrito na coxa mestre, porque pertence aí ao forte e valente. Mas também, se ele pertence ao mestre, então quer dizer que tem um mestre que aí é o forte e o valente. E quando nós pega aqui, entrará no templo, o mestre que vos procurais, fazendo um link direto com Elias. Direto, assim como eles estavam procurando Elias, assim também aconteceu, mostrando claramente o link direto com Elias, fazendo um link direto com eles. Assim como eles procuravam Elias, assim também eles procurou o Papai Yauch quando ele foi para a luz inacessível, porque a palavra, ela direciona o que? A região celestial, e não é as coisas terrenas. É para ter o que? Uma base, para ter o entendimento das coisas do céu. Porque aqueles que são esclarecidos compreendem as coisas celestiais. Eu queria que os irmãos abrissem. Só abrir aqui. Quando nós vemos... Quando nós pega aqui no... Vamos voltar lá em Lucas. Lucas 9:28. Lucas. Quando fala sobre a transfiguração, fala assim, mais ou menos 8 dias depois dessa palavra, tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de figura brancura, e eis que 2 homens conservaram com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em volta em glória. Falava de seu êxito que se consumaria em Alxalã. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertar, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Yaucha, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia, ainda falava. Quanto a uma nuvem, quando ainda eles falavam, quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E quando nós pegamos lá em Apocalipse 14, nós vemos que Iau foi elevado, e assim como ele participou dessas bênçãos, participou desses sinais, assim também acontecerá com Mical. E nós vemos que aqui houve o que? Uma transfiguração. E quando nós pegamos em Apocalipse 12, nós vemos que é Mical e seus anjos. Ele está com o quê? Com o nome de Mical. Exatamente, está com o nome de Mical. E quando nós pega aqui no 14, Apocalipse 14, fala, depois disso olhei e havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado semelhante ao Filho do Homem. E quando nós pega aqui em Lucas 9, fala assim, Lucas 9:34, e ainda falava, quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem na nuvem, na sombra, igual tem a sombra, eles atemorizaram, eles ficaram com muito temor, muito medo. Os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o eleito. Uma representação da região celestial.
Porque quando aconteceu o ato de outorga, entregar, vai ser logo depois do que? Do momento que Mical destronar Satanás e ele estiver cuidando do templo celestial. E quando nós vemos aqui que ele estava fazendo o quê? Ele estava orando. Ele estava orando. E nós vemos aqui, e ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra, fazendo um link direto com o Salmo 91. Aquele que descansa no Altíssimo, na sombra do Onipotente. E fala da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: este é o meu filho eleito. Essa aqui é quando Yaush se tornou Yau forte aqui na terra. Mas a mesma coisa irá acontecer com Mical, que se tornou Yaush na região celestial. Porque quando nós pegamos Apocalipse 12, fala Mical e seus anjos. Entende? E se Azeste está no Monte Sião, tem que trazer as vestes. Entende? Tem que ser entregue. Tem que ser entregue a ele. E quando nós sabemos, igual hoje, nós sabemos que as duas testemunhas estão onde? No Palácio de Marfim, no Monte Sião. E quando nós vemos aqui que as duas testemunhas, Moisés e Elias, apareceu diante de Yaush, uma representação do que irá acontecer lá em cima. De Mical perante as duas testemunhas. Fazendo ano? Com certeza, junto com 7.000. Junto com 7.000. Fazendo a entrega até que ele se torna e é chamado para ir para o Monte Sião. E lá ele fica de pé perante o Ial forte e valente, que é a representação de Abraão. Abraão, enquanto as duas testemunhas foi para Sodoma e Gomorra, Abraão ficou de pé diante da face de Ial. Diante da face de Ial. Igual quando nós pegamos em Apocalipse 14, deixa bem claro, fala assim: e tive depois essa visão, e eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião, com os 144.000 que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. E hoje nós entendemos que esse que está de pé, que recebeu as vestes, que é como imolado, um cordeiro como imolado é quem? É Mical. Aqui ele já recebe novamente a autoridade. E quando nós pegamos Apocalipse 12, você vê que não fala ainda o cordeiro. Fala o quê? Mical. E houve então a batalha no céu. Mical e seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. E quando nós vemos que as duas testemunhas não vão descer do terraço. Não vão descer, por quê? Porque nós vê, quando nós pega Raabe, ela vê, nós vê claramente eles falando assim, os dois espias falando assim: se você não me denunciar, eu lembrarei de ti quando receber a minha parte. Entende? É uma representação. As duas testemunhas fica escondida lá em cima até Satanás ser destronado. Fica escondido no terraço, porque o terraço é um Monte Sião. Tem o templo e logo depois vem um Monte Sião. E nisso as duas testemunhas vão sair de lá enquanto não houver o quê? Não houver a batalha. Porque essa era a ordem. Essa era a ordem. Esse era o propósito. E eles já estão cientes do acontecimento. Já estão cientes. Porque quando nós pegamos aqui e vemos em Lucas, ele deixa bem claro. Falava de seu êxodo que se consumaria em Al-Shalom. Entende? Eles já estavam cientes desse propósito. Já estavam cientes desse propósito. Que eles iam ter que voltar à terra. Iam ter que voltar à terra e ser morto dentro de Al-Shalom, terreno.
Ele já sabia de todo esse propósito, porque eles estão escondidos lá, não é à toa, porque eles são o quê? Filhos bons, muito bom, muito bom. Por isso que está o quê? Lá no Monte Sião, porque eles deu ouvido à palavra de Mical, e estão dando ouvido, por isso que estão escondidos lá o quê? Por esse período que é o tempo do período dos 2 espias de Raabe, que ficaram escondidos durante 3 dias, com a representação dos 3 anos e meio. Porque quando a verdade se manifestou, quando o filho varão começou a pregar a verdade aqui nessa terra, nós vemos aqui que Apocalipse 12, que o dragão se posicionou, mas eles ouvem e não o que? Não entende. Eles ouvem, mas só que eles, devido à falta de temor, eles não têm a capacidade de compreender, mesmo que seja o que? Mesmo que seja seres celestiais, não tem a capacidade de entender por completo. Por completo. Nós via quando o papai Yalcha falava para aquele discípulo: por que você fala em parábolas? Não quer que eles ouvem? Porque não era da vontade de Yahweh e de Yalcha que eles entendessem essa mensagem daqui de Filadélfia. Eles sabem que hoje Filadélfia se posicionou e está levantando seu exército. Mical está levantando seu exército. Entende? E quando hoje nós vemos claramente, irmão, tudo direcionando para a região celestial, isso é tremendo. Por quê? Porque nós vemos assim como uma nuvem disse: esse é o meu filho eleito. Nós vemos que também vai acontecer o mesmo na região celestial. Vai acontecer o mesmo, porque nós vemos que tinha uma nuvem e nós vemos que o forte e valente foi levado para a luz inacessível e recebeu o quê? Um trono. E quando nós pegamos Apocalipse, vindo na nuvem, mostrando claramente que esse fato também vai ocorrer também com Mical. E quando nós vemos aqui que no 28, Lucas 9, 28 fala: mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. E enquanto orava, o aspecto de seu rosto alterou e suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que aparecendo envoltos glórias, falavam de seu êxito que se consumaria em Yalchalã. Estou mostrando nessa passagem então de Lucas 17:31, falando que, deixando claro que quando Mical subir e destronar Satanás lá, enquanto ele não destronar, as duas testemunhas não desce do terraço. Para pegar os utensílios. Exatamente, não desce do terraço para pegar os utensílios. Por quê? Porque nós vemos aqui claramente, 17:31 fala assim: naquele dia quem estiver no terraço e tiver utensílio em casa, não desça para pegá-lo. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar ganhar sua vida vai perdê-la, e quem perder vai conservar. Porque vai ter aqueles que vão estar aonde? No Jardim do Éden. Vai ter uma parte que vai estar no Jardim do Éden. E quando nós pegamos que quem procurar ganhar sua vida, perder. E fala assim: e digo que naquela noite 2 estarão no leito, um será tomado, o outro deixado, 2 mulheres estarão moendo junto, uma será tomada e a outra deixada. Tomando a palavra, perguntou-lhe: onde, mestre? E Yalcha lhe respondeu: onde estiver o corpo, ali também se reunirão as águias. Mostrando claramente a mensagem aqui embaixo. Porque aonde que tiver Mical, ali vai ajuntar os seus filhos. E nós vemos claramente em Isaías 60. Quando nós pegamos Isaías 60, nós vemos claramente falando sobre isso.
Isaías 60. Isaías 65 fala assim: E então verás e ficará radiante o teu coração, estremecerá e se dilatará, porque as riquezas do mar afluirão a ti. No 4 fala assim, 64 fala: Ergue os olhos em torno e vê todos eles se reúnem e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe, tuas filhas são carregadas sobre as ancas. Então verás e ficarás radiante. Isaías 60, porque Mical, desde quando ele foi posto de pé novamente para trazer a palavra, está se reunindo até Eleazar. E assim, depois que ele for elevado, assim também vai continuar acontecendo com mais força. Com mais força. E o coração vai ficar radiante. Radiante. E nós vemos que Abraão e Sara, eles estavam o quê? Eles estavam aguardando. Eles estavam aguardando e eles já eram o quê? Velhos. Já eram velhos. Entende? E hoje nós entendemos que quem vai sentar no trono vai ser a descendência de Davi. A descendência de Davi, que é a descendência de Mical. Nós vemos que Laodiceia e todos seus filhos vão vir até ti. Quando nós pegamos no 4, fala: ergue os olhos em torno e vê, todos eles se reúnem e vêm até ti. Teus filhos vêm de longe, tuas filhas são carregadas sobre as ancas. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. E quando nós pega aqui em Isaías 52, 52, 52, 13 fala assim: eis que o meu servo prosperará, e ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas, exatamente como multidões ficarão pasmadas à vista dele. Aqui o 15 fala assim agora as nações numerosas ficarão estupefatas a seus respeitos, permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhe haviam sido contadas, ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. E hoje nós vemos claramente, né, irmão? Nós pregamos, muitos faz vista grossa, não querem nos ver, mas naquele dia vão ver a força. E eles vão ficar abismados. E quando nós pegamos aqui no 52, fala assim: desperta, reveste de a tua força, ó Sião, põe os teus vestidos de gala, e ao Xalã, cidade santa, pois nunca mais tornarão a entrar em ti o incircunciso e o impuro. Sacode de ti o pó, levanta-te e ao Xalã cativo. Por quê? Porque quando nós pegamos lá em Lucas, nós vemos 72 que foi enviado. E quando nós pega aqui, fala assim: sacode de ti o pó, levanta-te e ao Xalã cativo. Porque não entrará mais circunciso no nosso meio, impuros. Não entrará, por quê? Porque os irrepreensíveis já foi elevado e já foi colocado na posição de honra, e todos ficam os bons, muitos bons, não vão se contaminar mais com a soberba. Porque se ao fala que o reino vai ser entregue para nós, o reino inabalável, é porque ele sabe que todos aqueles que foram sobreexaltados não vão se deixar se corromper.
E quando fala desatas estão as cadeias do teu pescoço, filha de Sião cativo. Com efeito, assim dizia, sem paga foste vendido, sem dinheiro a vez de ser resgatados. Sem dinheiro a vez de ser resgatado, fazendo um link claramente com Isaías 55, que fala, 55:1, que fala: a todos que têm sede, vinde a água, vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, comprai sem dinheiro e sem paga, vinho e leite. E aqui em Isaías 52 fala: com efeito assim dizia, sem paga foste vendido, e sem dinheiro a vez de ser resgatado. Pois assim dizia o mestre Al, em tempos antigos foi ao Egito que meu povo desceu e peregrinou ali. Mais tarde a Síria o oprimiu. Mas agora que tenho a fazer aqui, dizia Al dos exércitos, porque meu povo foi levado sem paga. Seus dominadores cantam vitória, dizia Al dos exércitos, e continuamente durante todo o tempo meu nome é desonrado. Por isso meu povo conhecerá o meu nome, por isso ele saberá naquele dia que eu sou o que diz, eis-me aqui, e ao forte e valente. E ao forte e valente. Entende? Qual eles despreza, quer colocar, e ao forte e valente para baixo, não reconhece o sacrifício no madeiro, que foi elevado, recebeu o nome acima de todos os nomes, e Mical, devido à sua fidelidade, também foi elevado e recebeu o nome de Ialcha. Olha pra você ver, lê o 53, irmão, pra você ver. Sim. Assim como rejeitaram o papai Ialcha, assim é como hoje rejeitando Mical. Olha pra você ver. Exatamente, 53:1 fala: quem criou naquilo que ouvimos, e a quem se revelou o braço de Ial, ele cresceu diante dele como renovo, como raiz enterrada. Não tinha beleza nem resplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não faziam caso nenhum dele. E quando nós vemos aqui em Isaías 52, fala: eis que meu céu prosperará, ele se elevará e será exaltado, será posto nas alturas. Exatamente como multidão ficarão pasmada à vista dele. E sua aparência não era, no 15 falei assim: agora as nações numerosas ficarão estupefadas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhe haviam sido contadas. Porque uma representação clara. Porque hoje ninguém faz questão da palavra de Filadélfia. Igual é algo para muitos loucura, mas para aqueles que são esclarecidos resplandece. Resplandece. É uma palavra de vida e de ânimo. Porque hoje nós vemos a palavra fazendo todo sentido. Todo sentido. Igual nós vemos aqui, papai e Alcha conversando sobre o propósito de Al, com as duas testemunhas. Projeto. Assim também irá acontecer. Eles irão encontrar e naquele momento aparecerá e ao forte e valente, o qual aqueles anjos procurou no momento que ele tinha ido para a luz inacessível, dando credibilidade na palavra que Mical trouxe. A palavra lá atrás, quando ele recebeu o nome de Yahshua, ele recebeu o nome de Yahshua e pregava. Papai se tornou e ao forte e valente, foi para a luz inacessível. Não irá voltar enquanto esses que não querem ser submissos a ele for jogado por terra. Entende? E todos aqueles que deram ouvido a Mical foram lançados por terra. A verdade, todo aquele que estava apoiado no prego
foram lançados por terra. Todos que davam ouvido a Mical foram lançados por terra. Mas assim como desceu com Mical, vão subir com Mical e vão ser colocados na posição de honra novamente. E hoje as escrituras sendo abertas, trazendo o nosso entendimento, sendo esclarecendo para nós essas verdades maravilhosas. Isso é muito tremendo. Grato, Papai Yaucha. Essa é a mensagem de hoje que o Papai Yaucha nos trouxe. É uma palavra tremenda. Nós temos que ruminar mais, estudar ela mais, olhar alguns pontos. Mas nós vemos que o Papai Yaucha está trazendo algo celestial, porque o reino dele é lá. O nosso é lá. O nosso é lá e aqui. Entende? Mas primeiro é lá, porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados que habitam na região celestial. Ele está nos mostrando, o foco é lá, não é aqui por enquanto. Não é aqui por enquanto. E nós vemos que Raabe escondia as duas testemunhas, os dois espias, é a representação daqueles que mantiveram nas vestes, que já foi feito o estudo, que é a representação dos 7.000 que não se prostou a Baal, que está lá escondendo, que faz parte de Filadélfia. Entende? Isso é tremendo. Filadélfia, 7.000 faz parte dos 144.000 e as duas testemunhas parte dos anciões, E isso é tremendo, nós temos toda essa revelação. É maravilhoso. E essa é a mensagem de hoje. Bom, nós vamos estar ruminando essa mensagem de hoje. Essa foi a mensagem de maná que o papai trouxe para nós. Grato, Papai Yaucha. Então vou dar gratidão, irmãos. Grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Aleluia, adorado seja Yau. Aleluia, adorado seja Yau. Aleluia, adorado seja Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Grato, Papai Yaucha, por essa mensagem. Paz de Yaucha Mashiach seja com todos os amados irmãos.